Chegamos ao final do mês da família, um mês que, além da família ser comemorada, os namorados também têm o seu dia, né? Ou não? O namorado é junho, 12 de junho. Mas a família é uma instituição que sempre esteve na mente e no coração de Deus. Lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, do início, capítulo 2, verso 18, encontramos o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, ou, em outras versões, uma ajudadora que seja semelhante a ele, ou, em outras versões, idônea a ele. Idônea, esteja no mesmo nível, capaz de somar com ele. Na história da criação, os atos de formar o homem, logo em seguida a mulher, mostram a vontade de Deus na formação da humanidade, o propósito de Deus. O texto um pouco maior é no mesmo livro de Gênesis, capítulo 2, de 18 a 24. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Que privilégio Deus concedeu ao homem tomar parte da sua criação, nomeando os animais, cada um deles. O que Adão falasse, então a gente sabe que Adão devia ter um certo conhecimento, né? Não, isso daí parece com um boi, parece com um passarinho, e dando um nome, né? Na hora, dando nome. O homem, continuando o texto, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às vezes dos céus, e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Dizem, até hoje se fala que a mulher com praticamente uma entradinha aqui na costela, que foi exatamente a ausência daquela costela tirada por Deus para fazer a mulher, né? Mas aí seria no homem. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Eu gosto muito desse texto, que eu fico imaginando essa cena. Deus trazendo para Adão, viu como é o nome? Caio. Né? Pensando aqui falando do Caio. Deus trazendo, né, para o homem aquela escultura, realmente uma escultura que Deus preparou, e Adão deve ter ficado muito empolgado com aquela figura maravilhosa diante dos seus olhos. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois. Queria destacar os dois,
uma só carne. Então o texto fala os dois, então Deus fez o homem para viver uma vida monogâmica. Eu gosto de vez em quando na televisão, no par da tarde, ver um seriado chamado Um Marido e Quatro Mulheres, né? Não é isso? Um Marido e Quatro Mulheres, que é um seriado de uma poligamia. É um filme americano. E aquelas coisas, aquelas conversas todas e tal, mas a gente vê que no final, depois de algum tempo, eles passando, não deu certo aquela construção e cada uma foi deixando aquilo, né? Então, Deus criou um homem para cada mulher e uma mulher para cada homem. Esse é o projeto de Deus. E quando o homem cisma em fazer diferente, em fazer errado, tenha certeza que não dará certo. Se não funciona segundo o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada, não dá certo. Se você vai usar um eletrônico ou um eletrodoméstico, diz em desacordo com o manual do fabricante, não dá certo. Monogamia, os dois, o resto é invenção humana, eivada de erros. Duval e Miller identificaram como funções familiares as seguintes: primeiro, geradora de afeto entre os membros da família; depois, proporcionadora de segurança e aceitação pessoal, promovendo um desenvolvimento pessoal natural. Outro, proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade. Todos os membros da família sentem-se úteis nessa pequena sociedade. A família, como diz aquele velho ditado, né, é a célula máter da sociedade. É a sociedade. E todos na sociedade têm uma função e devem sentir-se ajustados. Mas nem sempre é assim. Quando não há essa ideia de ajustamento, de pertencimento àquele pequeno grupo, há problemas. Obrigado. Então, proporcionador de satisfação e sentimento de utilidade através das atividades que satisfazem os membros da família. Satisfazem os membros da família. Todos os membros da família têm que estar satisfeitos. Não é sorrindo o tempo inteiro, não. Ele está contente, contentado com a sua parte na família. Ela também é asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre os familiares. Deus fez o homem e aí os dois, no momento que se juntam, eles formam uma só carne. E aí, para você separar a carne, só metendo a faca, né? Ou com muita força tentando arrancar um do outro, que vai causar muita dor e muito estrago. Para Deus, o casamento é definitivo, é uma coisa séria. Eu sempre disse para os jovens adolescentes da igreja que pastoreei que existem duas decisões importantes. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso aqui. As decisões mais importantes na vida. A primeira é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque se você morrer sem ter feito essa decisão, você está irremediavelmente perdido.
E você pode morrer a qualquer momento, não é só velho que morre. Morre qualquer um, basta estar vivo. E a segunda decisão mais importante é o casamento. Porque Deus fez o casamento para sempre. Forever and ever. Né? Deus fez assim. Então, é a segunda decisão mais importante. Camilo gostou. Está sorrindo ali, eu caio. Abre o olho. Então, depois também, a família é proporcionadora de estabilidade e socialização. Os participantes da família têm que se sentir estáveis, ou seja, não inseguros. E a socialização, ele saber se comunicar o tempo inteiro, não ficar isolado, assegurando a continuidade da cultura da sociedade correspondente. Ela também é impositora da autoridade e do sentimento do que é correto. Todo grupo, toda sociedade, por menor que seja, ela tem que ter uma hierarquia para que funcione. Senão, vira caos. Vira caos. E então relacionado com a aprendizagem das regras e normas, direitos e obrigações, características das sociedades humanas. Para além dessas funções, Stanhope acrescenta ainda uma função relativa à saúde, na medida em que a família protege a saúde dos seus membros, dando apoio e resposta às necessidades básicas em situações de doença. Nos casamentos, normalmente, até hoje ainda, é repetido, né? Na saúde e na doença, na alegria ou na chatice, né? O casamento é feito para todas essas situações, para que o casal sobrepuje todas essas situações. Viu, Renato? No Antigo Testamento, a família é estruturada em torno do conceito da casa do pai, sendo a base social, econômica e religiosa de Israel. Os textos enfatizam a bênção da descendência, a união do casal, o respeito à hierarquia e a responsabilidade vital de transmitir a fé às próximas gerações. Os pais crentes, e se não também, têm o dever e a obrigação de conduzir os membros da família à noção de céu, inferno, as condições para o céu, as condições para o inferno. Aliás, o inferno não tem condição. Se você não cumpriu as condições para o céu, consequentemente, você vai para o inferno. Então é importante ensinar as crianças. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Michelle tem ensinado bem as crianças dela. Vem aqui, quando fala algum versículo bíblico, eles falam muitos de cor e salteado. E é muito bom ela estar fazendo certo. Os principais textos e temas familiares incluem, no primeiro grupo, a criação e o casamento. Gênesis 2:24 estabelece o princípio da união. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No momento em que você casou,
se tornam inseparáveis, uma só carne. Para onde vai o outro, tem que ir. Para onde vai a corda, vai a caçamba. Né? Então, quer dizer, eles têm que procurar pensarem parecidos. Eu falei parecidos, porque a gente vai pensar igual, mas não existe isso, né? Mas um deve ouvir o outro, conhecer o outro, para dar, às vezes até a mulher adivinha o que o marido está pensando, o marido adivinha o que a mulher está pensando, nesse intuito de serem uma só carne. A mulher não é a metade da laranja do marido, como se diz por aí, porque a metade da laranja é tão doce, as partes são tão doces quanto uma a outra, e como se são iguais, não são, não existem casais iguais, pessoas iguais no mundo, nós somos únicos, não há ninguém igual a você, não há ninguém igual a você, você é especial, que privilégio Deus nos dá de sermos únicos nesse mundo, nem tem ET parecido com a gente, não tem. Primeiro que ET a gente não encontrou por enquanto por aí, né? Mas somos especiais para Deus e só existimos um de cada um. Então, por isso, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E também, além disso, devem ter sua independência. Deixa pai e mãe. Não mora com o papai, nem com a mamãe. Se você quer casar, tem até um ditado: quem quer casar, quer casa. Quem casa, quer casa. Né? E não deve. E de preferência, nem no mesmo quintal. Né? Só se passar uma cerca em volta, sem chave, sem nada, para que não haja aquela comunicação muito intensa. Ah, hoje eu vou comer a comida da mamãe. Hoje na casa do meu pai tem uma feijoada no sábado. Vou lá afilar a comidinha do meu pai. Vocês, o novo casal, tem que procurar criar uma família independente dos pais. Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Deixar nesse sentido. Quando vocês eram solteiros, quem era a sua família? Seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. No momento em que você casa, quem é a sua família? É o seu cônjuge. É o esposo e a esposa. É chamada família nuclear. Marido e mulher e filhos, né, caso tenha. E a família ampliada, aí vai junto a mãe, pai, os irmãos e até a sogra também, né, família ampliada. Em Gênesis 1:28, a família é comissionada por Deus a ser fecunda, multiplicar-se e encher a terra. Eu já pensei muito, vocês que são imaginativos, né? Tem imaginação grande, se as famílias continuassem, se não houvesse pecado, não houvesse morte, as famílias continuariam se multiplicando, aonde iam colocar tanta gente? Não sei, talvez em Vênus? Em outro planeta? Não sei. São perguntas que a gente não tem resposta, né? Mas Deus disse, né? E Deus abençoou, Ele lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Domínio. O homem é o dominador da natureza. Como dominador também não é destruidor, mas aquele que zela, que cuida da natureza, porque é através da natureza que nós temos qualidade
de vida. Primeiro temos o sustento, tudo vem da natureza. E também, se nós a preservarmos, nós teremos uma boa qualidade de vida. Outro grupo aqui de textos fala sobre relacionamento entre pais e filhos. Todo mundo aqui é filho, né? Alguns são pais. Mas, Êxodo 20, 12. Um dos 10 mandamentos exige respeito intergeracional entre as gerações, filhos e pais. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É uma promessa de Deus. Se você honra aos seus pais, você vai ter uma vida longa. Então, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no meu coração, ou no seu coração. Você as inculcará, colocar na sua cabeça, pode dizer na minha cuca, pode ser colocar na cuca, inculcará seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, a todo o tempo os pais devem estar falando aos filhos, ensinando e dando exemplo. E a gente sabe que a linguagem que mais é entendida pelos filhos, qual é? Exemplo. Os filhos vão aprender mais rapidamente e vão replicar aquilo que eles estão vendo. Depois estão ouvindo. Mas os pais devem falar, exemplificar a todo momento a respeito do que o manual do fabricante fala a respeito da família. Então, eu tenho que saber o que está aqui no manual do fabricante, né? E aquilo que a gente fala. Então, o crente, vamos falar, a pessoa que não estuda a Bíblia, não está com nada. Porque não sabe a vontade de Deus para passar, aqui no caso, para os seus filhos. É muito importante o crente ser um estudioso, quanto mais da palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na família ideal, há papéis a serem exercidos pelo casal. São distintos para o homem e para a mulher, porém de igual valor e dignidade. Nesses tempos pós-modernos, há muita dificuldade de aceitação, de sujeição da mulher ao marido. Um entendimento errado a respeito disso. A mulher, toda mulher, deseja descansar a sua cabeça no ombro do seu marido. Viu, cara? Toda mulher. E quando é que ela vai fazer isso? Quando ela chegar à conclusão, ela pode confiar nele, que ele é confiável. Então faça por onde? Faça por onde? Marido e pai, outros papéis. É chamado, marido e pai, é chamado para ser o cabeça, o que biblicamente envolve responsabilidade. Liderança serva. O que é uma liderança serva? É aquela que não impõe a força, ao contrário, está ali para ajudar a carregar, dar a mão e direção amorosa ao marido. Direção amorosa. Nunca tirania ou autoritarismo. Tem muito homem, nas nossas igrejas também, que acha que é boçal e soberano. Eu sou o homem da família. Todos tremam
temam e tremam diante de mim. Não é bem isso o que o manual do fabricante fala a respeito do marido e pai. Efésios 5, 23 a 25, Paulo diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. E ela só vai se sujeitar a ele quando ela concluir que ela pode confiar nele, que ele demonstra amor por ela, que ele é confiável para ela. Aí ela vai se sujeitar, por amor, vai recostar a sua cabeça no seu ombro. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A sua liderança deve ser sacrificial. Né, Zezinho? Não é fácil não, né? Sacrifício. Né? Amando a esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso significa que o marido e o pai, verdadeiramente bíblicos, estão dispostos a negar a si mesmos, sacrificar o próprio ego e servir com amor, não a dominar. Ele é chamado a conduzir espiritualmente o lar. O marido e pai é o pastor da sua família. E deve fazer exatamente aqui como o pastor da igreja faz com a membresia, na sua casa, ensinando, dando exemplo. Eu hoje falei que as nossas filhas, a Ed estava comentando comigo, que elas se rejubilando, né, das nossas filhas, que as nossas filhas são crentes mesmo, né? São. Porque nós, desde cedo, procurávamos ensinar, fazer o cultinho com elas, usando um livrinho que até hoje eu lembro, chamava-se Horinhas com Deus. Está com você, Clara? Está com a Clara. Horinhas com Deus. E através desses estudos bíblicos e dessas historinhas, do livro Historinhas com Deus, elas Horinhas com Deus, elas sentiam a necessidade de convidar Jesus para ser o Salvador dela, o Senhor delas. Servir com amor, não dominar. O marido é chamado a conduzir espiritualmente o lar, sendo responsável pela instrução bíblica, pela proteção e pela provisão. Hoje em dia as mulheres querem ter sua profissão, podem, e querem prover também, mas a função, pelo manual do fabricante, de prover alimento, cuidado, né, é do marido. A mulher pode trabalhar e ganhar o seu din-din, mas se não estiver atenta à palavra de Deus, ela vai querer dividir a família. Porque ela vai dizer: eu ganho meu dinheiro, eu vou fazer dele o que eu quiser. Em muitos casos acontece isso. Então a gente tem que ter cuidado, né? A renda é familiar. Muita gente já me veio perguntar como é que se dizimava quando os dois têm rendimento. Depende, né? Pode juntar tudo, dividir por dois, né? Ou um pouco para os filhos também. Mas a decisão das coisas em casa deve ser dos dois juntos. E não eu ganho meu dinheiro, eu vou comprar isso. Você compra com o seu dinheiro isso. Mesmo que deve ter o meu dinheiro, o seu dinheiro, isso não traz muita dificuldade, muito sofrimento. Então ele é chamado a conduzir espiritualmente o lar, sendo responsável pela instrução bíblica, pela proteção e pela provisão, promovendo também segurança emocional
e piedade no ambiente familiar. Essa chamada segurança emocional é importantíssima. Temos vários psicólogos aqui, né? Práticos. Então, um pai ou uma mãe que fala palavras difíceis, duras para os filhos, esse menino é sangue ruim, não aprende nada, não dá para nada. Aquilo vai ficar na mente deles, né? E vai dar problemas mais cedo ou mais tarde. Então, a saúde emocional no lar é fundamental e a gente tem que zelar por isso. Cuidado com as palavras. É aquele que ora para os filhos antes de dormir. Quando, no caso, o cônjuge, o marido, não é crente, a mulher assume essa função, né? De colocar na cama, orar com eles, etc. Nessa altura eu acho que o Paulo até já ora com as crianças também. Ainda não, né? Então, escuta oração também é o terceiro ali, tá certo? E aquele que ora com os filhos antes de dormir, que admite seus erros, que busca sabedoria para decisões difíceis. E a esposa, irmã, é chamada de auxiliadora idônea, ou seja, tem idoneidade, tem capacidade para repartir com o marido. Um termo de honra que indica alguém que socorre, fortalece e coopera de modo correspondente. Não é um papel de inferioridade. Ela não deve andar na rua um passo atrás do marido. Como muitas culturas, a mulher tem pouco valor. No tempo de Jesus, a mulher não tinha valor nenhum. E Jesus restaurou também a dignidade da mulher na sociedade digital. Hoje em dia, continua em alguns nos países islâmicos, tem mulher que não pode nem dirigir um automóvel. Não pode mostrar sua cabeça, não pode votar, não pode fazer nada, anda atrás, né? Então, alguns países islâmicos, só quem anda de mão dada na rua são dois homens, os dois homens podem andar, agora marido e mulher não anda. Amigos, né? Amigos, isso. Não é um papel de inferioridade, mas de força e dignidade. Seu papel envolve a administração do lar, o ensino da bondade e a edificação da família em sabedoria. A submissão bíblica não é inferioridade ou passividade. Então já que eu não sou o cabeça do lar, eu vou só ficar aqui na minha parada sentado. Passividade. Não é assim. Mas uma disposição voluntária e funcional de cooperar com a liderança do marido em ordem e harmonia, refletindo a postura da igreja diante de Cristo. Essa cooperação é sempre no Senhor, de acordo com os ensinos do Senhor. Jamais para acobertar pecado, injustiça ou violência. O mundo cada vez mais, chamado de evoluir, o homem do século XXI, ele continua a caminho a passos largos para a bestialidade. O que tem acontecido ultimamente, né, de mortes, maridos ou companheiros matando as suas mulheres, é uma coisa absurda. Filhos. E os filhos? Os filhos são herança do Senhor, bem conhecido. Um presente e uma recompensa divina para os pais. É um presente que Deus dá para os pais tomarem conta. Não pertence aos pais, pertence ao Senhor, pertence a Deus. Os filhos são de Deus. Ele nos concede para que possamos prepará-los para Ele mesmo e para a vida independente. A herança do Senhor são os filhos.
o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. As flechas são para serem lançadas. E para serem lançadas, elas têm que estar preparadas. Então, o tempo em que os filhos estão na casa dos pais é o tempo em que são preparados para uma vida independente. Sem papai, sem mamãe, mas por si mesmos. Essa é a vontade de Deus, para que haja alegria, para que haja felicidade. Flechas na mão do guerreiro, flechas para o futuro. Isso significa que os pais têm a missão de prepará-los e direcioná-los para que alcancem propósitos maiores no mundo. Cada filho é único, como falei antes, precioso. Seu papel é honrar os pais e obedecer-lhes no Senhor. Filho foi feito para honrar pai e mãe. O que seria honrar pai e mãe? Não é só quando ele estiver velhinho, cuidar deles. E hoje em dia são poucos que assim fazem. Mas ser ajudadores em casa, obedientes aos pais, em tudo isso, procurando alegrar o coração dos pais. Cada filho é único e precioso. Seu papel é honrar os pais e obedecer-lhes no Senhor, que traz a promessa de vida longa e bem-estar, fortalecendo a coesão geracional da fé. A coesão intergerações. Geração do pai, dos pais, geração dos filhos. É na família que eles aprendem o que significa respeito, responsabilidade e amor verdadeiro. E isso eles têm na vida dos pais, observando a vida dos pais. Que responsabilidade ser pai e mãe, para que tenhamos uma família ajustada. Quantos o Brasil foi feito um levantamento, o Brasil é um dos países tem mais gente sofrendo de ansiedade. Por quê? Problemas nessa área emocional. É absolutamente natural que os filhos criados no mesmo lar sejam diferentes. Cada um possui um temperamento inato. Reage de forma única às situações e vivencia o ambiente familiar sob uma perspectiva própria individual. Os filhos observam e concluem e entendem algo que acontece na sua casa de maneira diferente. E os pais têm que saber disso e têm que falar com eles e tratá-los de maneira, tem um ditadozinho que diz, já falei aqui isso uma vez, a verdadeira igualdade é tratar desigualmente os desiguais à maneira que eles se desigualam. Não é? Lili não pode falar isso porque quando só tem um ainda, não sabe ainda bem isso, Então, embora compartilhe o DNA dos pais, a combinação genética é única para cada irmão. Além disso, traços como timidez ou extroversão fazem parte do temperamento com o qual já nascem. A ordem de nascimento, o mais velho, o do meio, o caçula, até hoje em dia o mundo já arranjou algumas características próprias para o caçula, para o do meio, para o mais velho, naqueles tempos bíblicos, o mais velho tinha precedência, recebia a herança em dose dupla. Traz diferentes expectativas, papéis e dinâmicas sociais que moldam a criação de cada um. Tratar os filhos com igualdade não significa tratá-los da mesma forma, mas sim oferecer a cada um
o apoio e a atenção que necessitam individualmente. Eu vou ter que escrever, destaquei para mim aqui. Evite comparações. Papai e mamãe, evitem comparar um filho com o outro. Aceitar que cada filho tem seu próprio ritmo e suas próprias aptidões ajuda a fortalecer a autoestima e a reduzir a rivalidade entre os irmãos. Aprender a conhecer e a respeitar as singularidades de cada criança é um dos maiores desafios e belezas da educação familiar. Concluindo aqui com duas historinhas. O maior feito que um pai pode realizar em favor dos filhos é amar a mãe deles. Exemplo fortíssimo. Os filhos sentem prazer em ver os pais se abraçarem, se beijarem, tratarem-se bem. Isso é saúde emocional para eles. Então, o maior feito de pai que um pai pode realizar em favor dos filhos é amar a mãe deles. Conta-se que certo pastor foi visitar quem estava chegando para a sua comunidade. A mãe e as crianças estavam em casa, mas o pai tinha saído. O pastor disse que visitaria mais tarde, mas as crianças disseram: espere uns poucos minutos, papai logo estará em casa. Então as crianças começaram a falar animadamente sobre seu pai e as coisas que ele fazia. Logo, o pai chegou. O pastor se surpreendeu. Da conversa das crianças, ele esperava encontrar um homem grande, vistoso, tipo o primeiro rei de Israel, bem vestido, quem sabe com um belo terno, gravata e uma pasta de executivo nas mãos. Em vez disso, ele viu um homem médio, de aparência comum, um Davi, uma pessoa a quem você não olharia duas vezes se encontrasse na rua. Mas uma coisa o pastor percebeu: aquele homem de aparência frágil tinha o respeito de sua família. Amém. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos agir também assim, para que possamos ter famílias mais fortes, ou mais fortes na nossa sociedade, e que a igreja seja também beneficiada com isso. Porque a igreja também é feita de famílias, Amém.